Nós estamos chegando aí, 67ª sessão dessa CPI da pandemia. Eu só tenho que agradecer. Agradecer, primeiramente, a Deus a oportunidade de estar aqui aprendendo, minha primeira CPI, e tendo a oportunidade de colaborar com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, mas graças às orações de milhares, talvez milhões de brasileiros, para que a gente possa combater o bom combate aqui, num ambiente muitas vezes tóxico, insalubre, pelo ódio que permeou essa CPI, muitas sessões, a falta de razão e a emoção exacerbada, misturada com política eleitoreira, antecipando o calendário do ano que vem. Eu procurei fazer um trabalho nesse período de forma muito equilibrada, independente, e é assim que vai ser o meu relatório que eu vou apresentar para os colegas na semana que vem. Eu queria dizer também que seja muito bem-vindo, senhor Elton, para essa sessão aqui. Vou lhe fazer algumas perguntas, mas esse aqui é o retrato do final dessa CPI, um retrato melancólico, esvaziada a sessão, completamente esvaziada a sessão, assim como o povo brasileiro percebeu a manipulação explícita, muitas vezes se fazendo palanque em cima de caixões. Isso não é correto. Todas as famílias merecem a nossa extrema solidariedade. Toda dor deve ser acolhida, porque foi uma tragédia humana, uma provação global sem precedentes na história. Mas a gente viu, infelizmente, se perder a mão na condução dessa CPI, com decisões esdrúxulas, com tratamento diferenciado para quem confirma narrativa, sim. Porque não houve outro lado. Hoje é um exemplo disso. O senhor está aqui, merece ser bem recebido, mas não foi visto o outro lado, o contraditório, mais uma vez. Não é a primeira vez que isso acontece. Chegar ao ponto de colocar como investigado e pelo relatório vazado, pela segunda vez, uma vergonha, um relatório vazado pela segunda vez, que nem os senadores dessa comissão tomaram conhecimento. A imprensa tomou, todo mundo tomou, os senadores que estão aqui trabalhando, se dedicando, não tomaram. Para você ver o nível que a gente chegou de CPI parcial. O relatório colocou lá o doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, como sugestão de indiciado. O cara, o nosso querido senador, presidente dessa sessão, tem um requerimento aprovado, e meu também aprovado, 2 requerimentos para ele vir, para ele dar o contraditório. Mas não querem o contraditório. Querem empurrar a goela abaixo do povo brasileiro a narrativa. E aí perdeu. Se perdeu, porque o povo vê. As pessoas de boa vontade percebem isso. E isso, eu acredito que descredibilizou essa CPI, que poderia ter feito um grande trabalho. No meu relatório eu vou apontar equívocos do governo federal, sim. Mas vou apontar coisa que essa CPI fugiu de forma covarde, que são os bilhões de reais de verbas federais desviados nessa pandemia, e documenta que não faltou. E eu quero começar, antes de fazer as perguntas para o senhor, soltando aqui uma nota de repúdio. 4 senadores assinaram essa nota de repúdio, que eu vou distribuir para a imprensa brasileira, porque, senhor presidente, foram 2 requerimentos que deram origem a essa CPI. Um de autoria do colega senador Randolfo Rodrigues e outra minha, assinada por mais senadores, 45 senadores.
e ambas visavam investigar o governo federal, a minha também. Mas apenas a minha visava também investigar as verbas federais enviadas para estados e municípios. E assim não ocorreu. Só um requerimento foi analisado aqui, foi aprofundado aqui. Então, essa nota de repúdio, que eu vou ler um trecho dela, a simples verificação das atividades desenvolvidas pela CPI ao longo dos seus mais de 5 meses de atividades, mostram que os objetivos almejados no meu requerimento não foram considerados, olha que desrespeito, ou alvo de qualquer ação concreta, em que pese a importância da apuração de eventuais ações ou omissões do governo federal no âmbito da tragédia da Covid-19, essas não poderiam ter sido os únicos propósitos dessa CPI. Com efeito, por conta dessa visão deliberadamente míope do grupo majoritário de senadores que compõem aqui essa comissão, deixou-se de investigar os bilhões de reais de verbas federais repassados a estados e municípios. O que dizer, senador Marcos Rogério, da omissão nossa aqui sobre os 48,7 milhões de reais referentes à contratação com dispensa de licitação e com pagamento antecipado pelos estados consorciados do Nordeste, tal do consórcio Nordeste, que 300 respiradores, em face da empresa Hempcare, que comercializa produtos à base da droga, da maconha, esses aparelhos jamais foram entregues, até hoje, e os valores nunca devolvidos ao povo nordestino. Eu venho denunciando isso aqui há mais de um ano. Não é coisa de CPI, não. Há mais de um ano. E como não lembrar da compra pelo governo do Amazonas de respiradores junto a uma adega de vinho? Tivemos ainda o caso da compra e não entrega de 200 respiradores fantasmas por 33 milhões pelo governo de Santa Catarina. Sabe onde é que esse dinheiro foi parar? Povo brasileiro, sabe onde é que esse dinheiro foi parar? Em casa de massagem. Essa CPI virou as costas para esses escândalos de corrupção. Tão chocantes quanto essas transações espúrias, já citadas até aqui, temos a operação que originou o falso negativo da Polícia Federal, no distrito aqui de Brasília, Distrito Federal, onde uma loja de brinquedos foi escolhida para fornecer 90 mil testes por 16 milhões de reais. Ademais, a presente CPI ignorou por completo as mais de 69 operações deflagradas pela CGU em estados e municípios, num montante de 4 bilhões de reais, prejuízo efetivo aí de milhares de reais. Se omitiu também em relação a mais de 100 operações pela Polícia Federal em 26 estados brasileiros, cujas cifras representam 3,2 bilhões de reais. Aí vem peculato, corrupção passiva, prevaricação, contratação direta ilegal, uma série de crimes aqui. Essa CPI, repito, correu, se acovardou, se apequenou. Além disso, se caracterizou essa comissão parlamentar do inquérito por ter 2 pesos e 2 medidas, no que se refere à diferença de tratamento dada aos depoentes, sejam oposicionistas ou favoráveis a políticas governamentais. Para aqueles que colaboram, que confirmam as narrativas do G7, o tratamento cordial, gentil e polido. Já para aqueles que ousavam enfrentar o grupo majoritário, os depoimentos nos remetiam àqueles tomados nas deploráveis delegacias de polícia como se criminosos fossem. Isso enojou o povo brasileiro. Isso enojou o povo brasileiro. Desta forma, fica claro que a presente CPI pecou por não atender os fins propostos em sua origem, por não recepcionar sua completude os requerimentos apresentados por mim. Eu queria ver se dou um encaminhamento final, senhor presidente, um requerimento número 1585, que está sobre a mesa, que requer a apresentação de pedido judicial
para o afastamento de Carlos Gabas do cargo de secretário executivo do Consórcio do Nordeste. Eu fiz a fundamentação aqui com base em documentos que foram compartilhados pela CPI do Rio Grande do Norte, e vale os parabéns para o deputado Kelps, que lá investigou e já tem dados, confissões, tem muita coisa. Eu fiz o embasamento e peço, por uma atitude até dessa CPI, antes de se fechar a luz, que faça pelo menos um gesto para que a gente apresente, pelo menos, já que não trouxe o Carlos Gabas aqui, blindaram, talvez por ser poderoso, em outros ministros, em outros governos ele foi ministro, já que não quiseram trazer ele e outros atores importantes desse escândalo, que a gente possa pelo menos pedir o afastamento dele, porque nesse período inteiro ele ainda está à frente. Pergunta que eu faço, senhor Elton, ao senhor é o seguinte: o senhor é graduado no Pará, tem mestrado no Ceará e doutorando em Brasília, é membro do Conselho Nacional do CONASENS e representante deste conselho no CONITEC. Como o senhor chegou ao CONASENS? Quem o indicou? Se o senhor puder, de uma forma muito objetiva, responder, eu lhe agradeço. Tive o envio do meu currículo para a base de currículo do CONASENS. Não teve nenhuma indicação? Sem indicação política. Eu fui chamado pelo currículo e entrevista no Conselho Nacional da Secretaria Municipal. E quem o indicou ao CONITEC? O meu dirigente, a minha diretoria. 15 segundos. A indicação. Qual é o nome da pessoa? Na atual gestão, o presidente Williams. O presidente Williams. O senhor foi ou é filiado a algum partido político? Não, senador. O senhor tinha ou tem algum posicionamento ideológico em relação ao governo federal? Não, senador. Nós temos informação que o Dr. Carlos Carvalho, coordenador no grupo de estudos sobre o uso de medicamentos no tratamento de Covid, teria ficado estupefado com o vazamento deste relatório. É interessante essa questão do vazamento, porque essa CPI também, aqui também, houve vazamento de documentos sigilosos para a imprensa, o que demandou a adoção de medidas, até pelo presidente aqui dessa comissão. E no dia que estava prevista a reunião do CONITEC, esta CPI aqui parecia uma live, ou seja, tudo o que ocorria dessa reunião do CONITEC era trazido para este plenário. Quem o senhor acha que vazou toda esta questão de pauta e do relatório e para quem? Não faço ideia, senador. Nós tivemos diversos fármacos reposicionados no mundo e que foram ou estão sendo utilizados no enfrentamento à Covid. Também um discurso da ocorrência de milhões de mortes pelo uso desses referidos fármacos. Imagino que o CONASENS tenha especialistas e estudos tratando desta questão. A CONITEC e o CONASENS têm uma estatística confiável e auditável sobre a causa mortes decorrente do uso desses fármacos. Ou seja, quantos morreram por Covid-19, quantos morreram em decorrência de comorbidades, quantos morreram pela medicação inadequada, pela falta de respiradores e por aí vai. Vocês têm? CONASEMS é um colegiado de secretários e secretárias municipais de saúde, senador. Nós não temos pesquisas científicas. Cabe ao Ministério da Saúde fazer esses registros. CONASEMS fez levantamentos de gestão e nos atos da diretoria oficializou o Ministério quando coube. Senador Girão, peço a Vossa Excelência que encaminhe para o final. Tá. O senhor não é médico, né? Farmacêutico, não é isso? Então o senhor não tratou ninguém com relação à Covid. O senhor reconhece que há evidências científicas contrárias, falou aqui, mas também muitas favoráveis para o chamado tratamento preventivo, precoce, imediato, como queiram chamar, para o tratamento da Covid. Eu só
ou só existem evidências contrárias? Podemos afirmar com certeza absoluta que nenhuma dessas 17 drogas tem eficácia contra a Covid? Quais são os estudos contrários às 14 outras? Porque só se fala aqui de hidroxicloroquina, de ivermectina. Quais os estudos contrários às outras? Né? Já que a própria OMS sobre ivermectina, o estudo não é ainda inconclusivo. Senador, no momento em que a comunidade científica se posicionar com os estudos conclusivos, que comprovem uma indicação, ok, até o momento a comunidade científica não teve posicionamento, pelo menos eu desconheço. Até o momento, a comunidade... que indique esses tratamentos. Tá. Desconheço evidências... Mas o senhor reconhece que tem médicos, cientistas no Brasil e no exterior que defendem esse tipo de tratamento. O senhor reconhece isso? Não tenho conhecimento dos estudos de que desses que estão sendo colocados por esse no exterior, recomendando. O que foi avaliado pela comunidade científica e que teve posicionamento, que cumpriram as diretrizes metodológicas publicadas nos países. Eu acredito que demonizar medicamentos com base em critérios tão inadequados como a gente está vendo aqui, inoportunos, e perseguir médicos e pessoas, sobretudo por motivações políticas e eleitoreiras, é condenar a sagrada e milenar autonomia médica e do paciente, prevista na legislação brasileira e internacional, nos códigos de ética médicos. É engessar a medicina em plena pandemia de uma doença nova, retirando o direito da população de tentar salvar suas vidas com esses 17 medicamentos. É impedir arbitrariamente o trabalho dos médicos que, arriscando suas vidas e de seus familiares, suas carreiras e suas reputações para evitar mortes, merecem sim ser aplaudidos nesse trabalho que não é fácil. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.